Sejam bem-aventurados novamente. Estamos aqui. Poderia até tocar uma marcha funeral, porque o nosso amigo Ilamar não está presente. Não vou dizer à minha destra, costumeiramente está ele. Mas como É o, temos o estagiário para quebrar um galho, é o que sobrou, né? é o que sobrou, né? Estagiário, se apresente aí para toda a nossa. Oi, eu sou o estagiário e isso aqui só existe por causa de mim. Ô, Ah, cara, brincadeira, eu sou auxilio aqui, velho. Só isso. muito bem, muito bem. Qual é o teu nome, estagiário? Vai ser só estagiário É, só mesmo? estagiário. Pois tá bom, então. Muito bem. E à minha esquerda está finalmente ele, vou até fazer o símbolo aqui, ó. É, né? Fala, meu Deus, demorou que só. Yuri, rapaz, finalmente, né, cara? Finalmente, tamo junto. Desde muito tempo que a gente promete e Verdade. não sai, né, cara? Tu fez qual podcast? Foi o terceiro, foi com a Foi o gente? terceiro. O Foi. terceiro que foi o primeiro combo com o Daniel, não Primeiro como foi? com o Daniel, isso. Pioneiro. Superstição para o Petição. mundo e fé para os cristãos. Isso. Muito bom, muito bom. E o Yuri foi só postergando, já fez outro podcast também. E eu disse, o Yuri, quando chegar a hora, ele vai falar. Quando chegar a hora, ele vai falar. E hoje chegou o dia, né, Yuri? Chegou, mano. Tava na hora já, tava devendo. Então pronto. Sextou, pabou. Tá aí pra vocês aí, ó. Manda a hashtag, estagiário. Isso aí, estagiário. Muito Tem que bem. fazer tudo. Isso. Meu Deus. Então vamos lá, pessoal. Como vocês sabem, vamos falar dos nossos patrocinadores. Rapidez aqui pra vocês. Temos o Laboratório Moura Albuquerque que está aí conosco desde o primeiro podcast, né? Nos apoiando, nos incentivando. E é um laboratório de análises clínicas com mais de 10 mil exames. Você pode estar acompanhando aí na descrição do vídeo o número, WhatsApp, telefone, todos os contatos possíveis. E inclusive o desconto PAB, né? Não, estagiário? É, sim. Para você ter desconto. Normalmente é eu que coloco ali, né? É, você que coloca, mas por enquanto, né? Tem estagiário do estagiário, então não temos. Voltando também para o nosso novo patrocinador, o Reino da Salada, né? Entrou aí como nosso novo apoiador, Só né? hambúrguer. Também tem o contato deles na descrição, com o WhatsApp. Você pode estar ligando para eles. E referências aí, né? Que é a melhor salada mesmo, o Reino da Salada. Você pode estar aí pedindo, o rapaz entrega rapidíssimo. É só você entrar em contato e vamos lá. O QR Code está aí na tela, pessoal. Se você mirar a câmera, você vai estar sendo direcionado ao link do projeto, né, do PAB, onde tem explicando todo o motivo de existir o PAB. E lá também tem os sistemas de apoiadores, onde você pode estar disponibilizando uma quantia por mês ou então contribuindo com a oferta livre, voluntária. E nesses de mês você pode estar tendo algumas recompensas, como participando de todos os sorteios, acesso a conteúdos da programação, alguns spoilers no decorrer da semana. Podcast do estagiário. E futuramente estamos preparando um podcast do estagiário Eu tava brincando. para aquele, para aqueles, para aqueles membros, né, do apoiador bem-aventurado, que é uns conteúdos mais privados, né? E, enfim, lá tem de R$ 5, de R$ 10, tem para todos os gostos, né? Às vezes é um picolé que a gente está comprando e ajuda bastante a gente. Se não der para você acessar pelo QR Code, você pode ir pela descrição e lá tem o link, né? Apoia-se/PAB. Você já pode estar nos ajudando e contribuindo. Lá também tem as ofertas destinadas às missões, né? Que é 100%. E vai estar nos relatórios da nossa igreja. Então, se você quiser nos ajudar, contribuir, primeiro ore por esse projeto. E se for do seu coração, querer também apoiar financeiramente, estamos abertos e vamos nessa. Galera, eu queria falar para vocês, já tinha até conversado com o Yuri, com o estagiário, nos bastidores, a introdução do Cristoverso, que nada mais é do que uma ideia de trazer... Universo alternativo. Não é um universo alternativo. Essa cultura que tá bastante hypada, né? Cultura Dos nerd. cinemas, a cultura nerd. E aí a gente tá englobando tudo. Livros, cinema, jogos, Filmes. filmes e quadrinhos.
Por que vocês estão fazendo isso? Vocês não querem mais falar da Bíblia? Pelo contrário, meus amigos, tem muita coisa que vem dos filmes, que vem dos quadrinhos, que tem pensamentos cristãos, linhas cristãs, às vezes com boas, como é que eu posso dizer, doutrinas e outras não, Sim, né? sim. Exato. Que são baseadas na Bíblia, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, uma fala do Lex Luthor, que está no filme Liga da Justiça, que ele diz que Deus não pode ser de todo bom e nem de todo justo, porque se ele for de todo bom, ele não consegue agradar a todos com a sua justiça. E se ele for de todo justo, através da justiça dele, ele não vai ser misericordioso com todos. E muita gente não presta atenção, né? Tá lá no embalo do filme e não se toca muito nisso. Então a gente traz essas sacadas e traz para esse mundo, esse Cristoverso, como a gente está propondo, né? Para a gente debater, para a gente falar das coisas que tem em comum com o movimento cristão, porque o jovem cristão ele tá sendo afetado todos os dias. Não só os jovens, mas eu digo jovens porque é o que mais está incluído, né, nos cinemas, o que mais está incluído na faculdade. Na faculdade isso daí você tira, né? É um mundo de possibilidades, Sim. assim como é e será o Cristoverso. Então nós vamos trazer toda essa cultura, né, geek, jovem, cinematográfica Nerd. para esse mundo do pub. Vai ser o Cristoverso do pub. A gente vai tentar alternar entre um pub mais com conteúdo mais denso, com conteúdo mais didático para você formar uma base, né? Você ter uma noção de como Cristo age, como Cristo é. Aí vai ter outros podcasts mais descontraídos como esses, né? Que vai ser com filmes, com livros, que já teve o da Flavinha, né? Foi um exemplo que ela falou, né? Que é baseado, né, os Crônicas de Nárnia. É baseado também na Bíblia, faz alegorias da Bíblia. E esses daqui vai ser também um destinado dando introdução ao nosso Cristoverso. E eu já falei com o Yuri nos bastidores, né? Botei na arte algumas perguntas para instigar vocês, instigar a gente. Como a gente iria abrir esse Cristoverso, né? Uma das perguntas que a gente falou bastante, que, caraca, tem um início bom, uma linha de raciocínio bom. Pra gente que já sabe que existe um mundo, existe um pecado a partir de Adão. Você consegue imaginar como seria um universo, um mundo onde Adão não tivesse comido a maçã? Porque Deus deu a ordem a quem? Foi Adão ou foi a Eva, Yuri? Foi Adão. Adão. Justamente. Ah, mas a Eva comeu e o que aconteceria? Não sabemos. Você já imaginou um mundo onde não existisse morte? Você imaginou um mundo onde Deus não fez dilúvio, que ele permaneceu com os filhos de Caim na terra, onde Sodoma e Gomorra não foi destruído, onde a Torre de Babel, A famosa Torre de Babel. a famosa Torre de Babel, você imaginou se ela chega até o céu? Oh, que prepotência, hein? Até a lua, né? Você já imaginou imensas possibilidades, né, na Bíblia? Você imaginou se Deus não soubesse, se ele não fosse onipresente, Se Adão onisciente? tivesse comido a fruta. Já falei isso. Enfim, já dei uma breve introdução. Você deve estar esquentando os neurônios agora. E eu vou passar essa bola já pro Yuri de cara. Imagina aí, cara, se não existisse tantas coisas assim. Tudo começa a partir do pressuposto do si, galera. O si, ele traz uma condição infinita, né? E trazendo a questão infinita pro Cristoverso, o si que a gente poderia já imaginar, como o William mesmo falou, se não houvesse um fruto, qual seria um outro fator que pudesse relacionar a escolha do homem? O que o homem escolheria? Ao invés de negligenciar a vontade da mulher, no caso Eva, né? Trazendo a questão da possibilidade dele comer a fruta porque ela gostou. Ou se realmente não houvesse o fruto ali. Então, qual seria o resultado da vida do homem se não houvesse a desobediência? Ou se realmente a Torre de Babel
continuasse a sua construção, qual seria a língua que nós estávamos falando agora? Qual idioma? Onde nós moraríamos, Onde, né? qual seria o futuro dos seus familiares? Se pergunte aí. Qual tipo de relacionamento nós teríamos se não nos comunicaríamos de forma consciente? Então, o se, ele é infindável, né? Então, há várias possibilidades, mas a pergunta que devemos fazer é: e se eu não escolher Cristo? E se eu não reconhecer que ele de fato tem todo o conhecimento? Né? O que acontecerá conosco se eu não reconhecer Cristo? Então eu acho que o se, ele é intrigante. O se, ele traz, né, a nossa consciência a incerteza de que eu estou certo de alguma coisa. E nós sabemos que é o slogan da PAB, e conhecerão a verdade, E a verdade vos libertará. então sejam bem-aventurados. Cara, foi uma boa introdução. E, inclusive, o estagiário aí tá calado, mas ele tem muito disso, né? De ficar olhando anime, de ficar olhando. Otaku fedido. Ficar olhando quadrinhos, ficar olhando coisas de cinema, trailer, qualquer coisa de cinema de trailer que sai, ele já quer me mostrar de jogo de PlayStation, de Xbox, A gente é nerd. de evento assim. Então ele é basicamente a personificação do nosso público-alvo, né, cara? E eu queria saber de tu, estagiário. Ai, Agora, meu Deus do céu, não pergunta não fique nervoso, não. Assim, cara, quando tu vai ver um anime, quando tu vai ver as coisas, tu já pensa na mentalidade tipo, eu tenho que trazer isso pro universo cristão, ou não, vou só curtir aqui o momento, isso é meu momento de lazer, né? O anime que vem aí eu não me importo. Tem algum filtro que tu usa? Assim, eu me recomendam muito, assim, só que eu vejo assim, cara, isso aí é o capetão, esse daí. Aí eu falo assim, não, mas assisti um episódio. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu vejo, assim, o anime é muito bom, mas eu não tenho conhecimento, assim, bastante pra ver o lado teólogo. Por isso que eu tenho até que muito debate com o nosso pastor pra ver se o que eu tô assistindo tem o seu lado teólogo ou é coisas mundanas. Por exemplo, ele falou muito de DC e Marvel comigo, assim, e que no trazendo assim pro mundo cristão na DC, os celestiais, eles são meio que os anjos, e o The One Above All é meio que a personificação de Deus naquele mundo. Ou seja, naquele universo de quadrinhos, o homem tá tentando ver quem criou ele, ou algo assim do tipo. Ou seja, ele quer saber a sua origem, né? Exato. Por que das coisas, por que é assim, por que as pessoas são desse jeito. Então, a sede, né, do conhecimento, ele está relacionado a justamente o fato dele não se conhecer, entendeu? Então, o fato dele não ter esse conhecimento, aí que é onde mora o perigo na história dos filmes, né? Na questão das histórias em quadrinhos, porque se você for analisar, o intuito ali é entretenimento, Entretenimento. né? Cultura nerd, entretenimento. Mas temos que ter só o cuidado se o que está sendo transmitido ali, ele vai produzir em nós a questão do distanciamento de Deus. Se a gente vai relacionar, como o Marquinhos falou, a questão do celestial, os celestiais, né, ele traz consigo a cada ser divino tem o seu próprio interesse, tem as suas próprias ambições, entendeu? Então é só ter um pouco de cuidado quando a gente relaciona, né, a questão das nossas ações, das nossas decisões, para não infringir a ordem inicial, que é ter Deus como o único Deus sobre todas as coisas. Exato. Então, basicamente, tem que ter um filtro, né? Tem que ter um filtro. Tem que ter um filtro. Você pode. Acho que você não tem que fazer aquele negócio que tudo que eu faço tem que ser cristão. Eu tenho que dedicar eu tenho que fazer tudo que existe na Terra tem que ser cristão. Eu só tenho que ouvir música cristã, só tenho que assistir música cristã. O shampoo que eu uso tem que ser lá, Cristo. O time, O time que eu tenho que anjo. cabelos divinos. Aí tipo, teve um momento que tava tendo muito negócio de mensagem sublimadas. Isso. Que era Coca-Cola, que vira na contrária era Alô Diabo, que a Disney, todos os bonecos lá, o Mickey falava
coisa subliminar, que era de outras línguas satânica invocando. E eu lembro que eu tinha um shampoozinho do Pato Donald. Aham. Aí eu ficava naquela neura, mano, mancho, isso aqui é da Disney, a Disney é satânica, Isso. então eu não posso usar isso aqui. Caraca, eu não posso beber mais Coca-Cola porque é alô diabo. Então, eu tô num mundo que jaz no maligno. Sim. Eu não tenho como, se eu só vou ser purificado 100% quando eu estiver lá em cima. Então, infelizmente, não é que eu tô incentivando vocês a só consumir coisas mudando, seculares. Mas tem coisas como a internet, quem criou não foi um cristão. O Google, quem criou, não foi um cristão. O Facebook, quem criou, foi um ateu. Foi o. Como é o nome do cara lá? O Zack. Não é o Steve Jobs, não. Steve Jobs. Enfim, me esqueci do nome dele. Também, ó, Ele é tão o conhecido. nome do cara tá aqui na ponta da língua aí. Ai, meu Deus. Aquele lá que teve um filme. Não, é o dono do Facebook. Então, ele teve um filme. Mark Zuckerberg. É, o Zuckerberg. Sou bom, viu, Eu galera? tava- Sabia que era alguma coisa com o Eu cara. tava lembrando só o Zué, o Zuc é alguma coisa. Não era com o mar, assim, o mar. Enfim, o Mark Zuckerberg é ateu, até onde eu sei, né? E você provavelmente deve ter criado uma conta no Facebook usado. Ou seja, não é pecado você utilizar de certas coisas. Inclusive, a gente está usando a internet para espalhar o evangelho a toda criatura. Tem gente que usa o evangelho para outras coisas. Quando criaram o avião, não foi com o intuito de carregar porta-bombas. E utilizaram para isso, né, cara? O próprio celular, né? O celular, ele foi criado com a função de agilizar a informação de guerra, entendeu? O GPS foi criado para localizar o ponto mais frágil do inimigo. Então hoje a gente usa o GPS para descobrir um local que eu não conheço onde você chegar. É. Né? Mas também tem muita coisa que é algo inofensivo que os caras transformam em arma. Por exemplo, a pólvora, ela não era um objeto pra explodir, colocar nas armas e tudo, não. Era objeto pra fogos de artifício. Só que o homem viu isso e falou, bom, vou fazer uma arma. Pronto. Enfim, né? E isso tudo só tô explicando pra você que a gente tocou na história do filtro, né? Não vou cravar aqui pra você sair espalhando. Poxa, eu vi isso aqui num pub, o cara cravou que assistir anime não é pecado. Inclusive a gente pode mostrar isso em outros podcasts, temas que é ou não é pecado, mas isso Aham. não deveria ser a centralidade de você. Mas sim que você tenha um filtro. Poxa, Will, eu posso assistir lá aquela Ah, série lá do Lúcifer? Posso assistir aquela série lá do Lúcifer e tal? Cara, aqui, qual é o intuito de você assistir a série do Lúcifer? Não, eu quero saber a visão do Lúcifer, porque ali ele é bonzinho, ele é malzinho, Muito romantizado. aparece a Eva. Eu sou curioso, eu gosto de entreter, o gosto é meu, e enfim, gosto é gosto, né? Tudo você pode, mas nem tudo você deve. Pois é, pra você que é cristão, você tem que ativar aquele filtro, né? Não, Willow, eu gosto de assistir aquele anime, Os Sete Pecados Capitais, né? Que aí já, Tá com vontade. já vai outros 500, né? Eu não vou cravar que é pecado, não é pecado, mas ter a consciência de, como tem na Bíblia, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E tem aquela também de você saber até onde você vai, né, cara? Até que ponto tá sendo entretenimento e até que ponto tá sendo uma coisa que você tá idolatrando, tá prezando mais do que Cristo, né? Você tá Isso. vivendo a fantasia, né? Isso. Você acaba entrando muito a fundo do contexto daquilo que aquele entretenimento está causando e tá se esquecendo da nossa essência, que é de fato adorar a Deus, né? Então é só ter cuidado, realmente filtrar com sabedoria o conteúdo do que você quer assistir e que isso não seja verdade na vida da pessoa, entendeu? Então o entretenimento trazendo para o contexto cristão é isso, é você saber filtrar certos tipos de conteúdos de forma que você consiga manter o seu autocontrole, né? E que não interfira no seu relacionamento com Deus. Pronto. Né? Então, se na sua consciência, entre você e Deus, você tá livre, então eu acredito que é o caminho certo. É um bom caminho. Ativa esse filtro que a gente não tá cravando é ou não é pecado, vai de você, como o Yuri falou, né? Até que ponto tá indo a sua consciência
e vá moderando, veja até onde vai, né? Inclusive a gente, como eu falei, a gente usa coisas que não foram criadas só por cristãos, né? É você dizer, não, eu fico escutando música secular, mas música secular de romantismo, música secular e tal. Aí chega lá no funk, né? Aí quebra, né? Principalmente os de hoje em dia, que Sobe e desce. Claudinho e Bochecha até que ia, né? Esses de hoje em dia tá quebrando. Então, É justamente por conta do conteúdo, né? O que se prega nas letras hoje, né? A gente não tá fazendo apologia à questão do você não escutar funk. Mas, em linhas gerais, as letras que estão compostas ali te induz ao quê? Né? A lascívia, né? A luxúria. luxúria. Coisas que aprisionam o homem, entendeu? Então é aí que tem que ativar o filtro. Aí tem que ativar o filtro mesmo, né? Então, dado esse parênteses aí gigantesco aí do Cristoverso, você já tá ciente do que está por vir, né? Ativa esse filtro, né? Pra você aí saiba até onde vai sua consciência, né? Você e Deus. E o resto a gente vai te ajudando aqui no decorrer dos episódios do PAB. Yuri, tem aí algumas pautas pra nós, né, cara? Tem sim. E de antemão, cara, compartilha o link. É. Manda pros seus amigos. Vem com a gente. Não desgruda, porque vai ser muito massa, galera. Aquele Vai amigo ser nerd muito ateu, massa. né, mano? Eu tô muito hypado nesse tema, galera. É muito cotidiano nosso, né? A gente é de uma geração jovem, então tá muito na vez isso aqui. Então vem que vem. Só vem. Só vem. Jovem. Você vai se beneficiar de todas essas próximas etapas que vão vir. Só vem. vem. Sextou? Compartilha. Sextou, Pabô. Estou pra boca. Vem que vem. Ajudou aí, estagiário aí no compartilhamento. Lembrou de tudo aí. Pronto, show. Gostei assim. Rapidez e eficiência. Eu senti essa aí direto. Vamos lá. Agora o Yuri tá com a bola da vez, hein? Pronto, né? A gente estava fazendo uma breve introdução aí sobre a questão do Cristoverso, né? Falando sobre a importância de termos o filtro, né? Na escolha daquilo que a gente vai assistir. Não censurando, não é? A ideia é essa. Mas é tentar relacionar a Cristo, né? A pessoa de Cristo entre o universo, entre o universo real, onde nós estamos aqui, né? Vivos, lógico. Somos vivos, né? E o fictício? E o fictício, que aí temos os filmes, os mangás, os HQs, né? E é toda essa parte aí de entretenimento. Trazendo um pouco aqui, galera, pra vocês terem noção. Por isso que eu tô muito hypado quando o Ida me chamou pra falar sobre esse tema. E eu fiquei pensando, nossa, mano, como é que eu vou trazer uma teoria que relacione o Cristoverso nessa parada, né? E as perguntas ficaram na minha cabeça. E aí, cara, eu vou pro mais fácil. Vou correr fácil. Menos é mais. Menos é mais. Vou correr fácil. Então, eu fui buscar uma teoria, galera. E fica com a gente, mais uma vez. Fica com a gente que a gente vai viajar, hein? Vai viajar. Bota o cinto. Bota o cinto. Que Olha a gente vai. Vem com a gente, compartilha com seus amigos. E olha a teoria insana, galera. Vou começar falando um pouco sobre a questão do geopolítico, certo? Certo. Geopolítico. Então é coisa real. É um fato que poderia ser verdade. É o si da história lá. O sim. Poderia ser verdade. Então é uma teoria, galera. Então, imagine se Jesus não fosse Deus. Imagine se ele não existisse e se ele não viesse ao mundo terra, né? Imagine. Se o verbo não se encarnasse, né? Se o verbo não se encarnasse, né? Se ele não fosse feito um homem. Imagine só, qual seria o impacto se nós continuarmos negando a divindade de Cristo, né? Então, eu fiquei pensando e fui ler um pouco e trazendo um fato real, certo? Do si. Se Jesus Cristo não fosse Deus e se ele não existisse, se ele não viesse ao mundo, o que aconteceria no mundo geopolítico? Trazendo um pouco aqui da história, o mundo cristão, ele se dá sobre o evangelismo, Sim. né? Que é falar sobre Cristo, por isso cristianismo, né? Então, se não houvesse o cristianismo, não existiria o Império Romano. Olha que viagem. Viagem mesmo. Né? O Império Romano é muito bem conhecido, né? Hoje ele está situado na Itália, mas antes de se tornar Itália, o Império Romano era uma dinastia.
Era uma dinastia. E se Cristo não tivesse sido Deus, e se ele não Inclusive, só te existisse, interrompendo, ele foi feito pela profecia, né? Da estátua de Nabucodonosor. sim, sim, Não perca seu raciocínio. não perca o raciocínio. Muito bem lembrado. Então, a história de Cristo, ele é tão real, galera, que se ele não existisse, impactaria o globo. Impactaria o sistema geopolítico. Em que sentido? No começo do século, existia 3 civilizações que eram civilizações muito fortes. Que era o Império Romano, A Grécia. que estava ali na questão ocidental. Tinha na parte oriental os greco-romanos, que é como se fosse a Índia, a China, né? Então, a parte ali oriental. E teria também o norte da Europa. Então, 3 civilizações grandes, né? Que nós estamos aqui contextualizando nessa teoria. Então, se Cristo não tivesse vindo à Terra e se ele não fosse Deus, olha o que é que aconteceria, certo? Vem com a gente. Obrigado, gente. Primeiro, se Cristo não fosse Deus, se ele não viesse com a gente, aconteceria 3 coisas. A primeira, não teria a Rota da Seda, não teria o comércio, não teria a expansão da Roma, do catolicismo, no caso, né? Futuramente falando. Brasil, a América, não teria sido colonizada por Portugal. Não teria. E aí eu vou chegar lá. Como isso acontece? Provavelmente, pela história, é hilário. O Brasil poderia ser colonizado por um do continente oriental. Ou seja, poderia ser a Índia, poderia ser a China, poderia ser o Islã. Imagina nós falando mandarim, galera. Vamos comer pastel de flango. Imagina nós não celebrando o Natal. Aquela festividade do final de ano, né? Imagina nós prestando culto pro elefante lá, né? Que é o deus Da Índia, né? da Índia, né? Buda e tal. Buda. Que se eu não estou enganado, o nome desse deus do elefante, né? É o Ganesha. É o nome desse deus elefante, Ganesha. Nós estaríamos cultuando Ganesha, que é o deus elefante, e estaríamos cultuando o sol de inverno, que eles chamam de solstício. Solstício, verdade. O solstício nada mais é do que o período de noite mais longa, onde a treva ela paira sobre a face da Terra, e o sol vem e elimina as trevas, a escuridão da face da Terra. Então nós estaríamos cultuando esses 2 deuses. O deus elefante, o deus sol, e estaríamos falando talvez em mandarim aqui. Ou essas... Uma variação, assim. Sim, né? E então, se não fosse assim, a Europa teria colonizado o Brasil. Talvez nós estávamos no contexto geopolítico falando o inglês ou falando o francês. Porque os escandinavos, eles tinham essa sina de conhecer o mar. Desbravar, né? Eles Aventura, desbravavam. ser famoso. Ser famoso, ser conhecido, então ser um povo que conquistava. Os escandinavos, eles eram um povo que conquistava. Então, próximo ali ao século 100, eles estariam descobrindo a América. Então, a Europa viria para a América e talvez o Brasil seria colonizado pelos europeus. Então, nós estaríamos falando aí algum idioma europeu. Né? Ou os índios se super evoluíssem. Aí o que aconteceu, né? Por que a gente não foi colonizado pela Europa? Porque os nativos conseguiram expulsar os escandinavos. Por quê? Porque eles eram uma civilização pequena. Porém influente, mas pequena. Tanto é que nesse contexto, imaginando desses três grandes impérios, né? Os nativos da América expeliram os escandinavos, a Europa se retraiu, ficou ali isolada, né? Então, o segundo império mais forte seria esse, o oriental.
Com certeza. Porque o ocidental, ele tava lá, isolado. Ele não queria parte com Não ninguém. quero desbravar nada aqui. Eu quero permanecer aqui. E nós estamos falando de Portugal, Espanha, Itália. Países que originam do latim, entendeu? Então, para eles estava confortável ali. Então, quem seria, na questão do poder civil, o desbravador da América? O Oriente. O Islã, ele tá também considerado aqui na parte oriental, porém é um povo pequeno. Civilmente falando, não teria força para dominar o mundo, né? Ou dominar a América, por exemplo. Então, por isso que nós teríamos aí essas influências desse grande império e talvez nós estaríamos sendo um povo debaixo da dinastia hinduísta. Opressivos, resumindo a história. Sem liberdade, É. sem liberdade de expressão. Não teríamos a globalização. Não teríamos a revolução industrial. Não teríamos a questão da reforma protestante. Não teríamos essa intercambialidade entre o mundo e estaríamos servindo a uma dinastia. Olha aí que hilário. Doideira. Então, Cristo, ele foi e sempre será Deus. E foi por conta do cristianismo é que essas grandes civilizações não dominaram o mundo. E hoje temos quantos continentes? Quanto é, mano? Então, aqui, olha só, se Cristo não fosse Deus, nós estaríamos sobre um regime comunista, estaríamos falando algo parecido com um mandarim, cultuando ao deus elefante, deus sol, né? E sendo um povo que responde a um governador principal. Ou seja, nós não teríamos liberdade. É incrível pensar nas infinitas possibilidades, né? Acho que eu não nasceria, eu acho. Não, a Acho gente... meio difícil. Agora alguém pode estar perguntando assim, Yuri. Beleza, a gente perderia muita coisa boa, mas também a gente poderia ganhar muitas coisas boas. É o si da vida. É o si da vida, né? O si. Né? O Poderia si. não ter o do Hitler, a segunda... Não poderia gerar guerras. Ninguém sabe. Velho. É como eu tô falando, as possibilidades aqui na vida humana, né? Seria impactado de forma assim tão grande que nós não teríamos como mencionar se nós estaríamos aqui hoje. Entendeu? Verdade. Porque se você for observar a cultura oriental, ela é muito direcionada a esses deuses, entendeu? Então, a servidão deles talvez seria o poder opressivo de dominar o resto. Entendeu? Então, eu acho que a guerra existiria. A obsessão pelo poder sempre vai existir. Sempre vai existir. Entendeu? É assim. Vai chegar lá num país comunista e bater de frente com o Sim, John. imperador. Você é fulminado, entendeu? Porque o imperador dessa civilização, ele é o mais influente, ele é o Deus na Terra. Entendeu? É o Deus na Terra. E note que na história, que a história é um si da vida, é o que poderia acontecer, né? Então note que esses imperadores dessa dinastia, esses grandes impérios, essas grandes civilizações, o que eles mais queriam era disseminar a sua cultura, mostrando que ele é o próprio Deus. Entendeu? Muitas culturas têm isso, né? Eles são os próprios deuses. Então, existe Faraó. um exemplo, Faraó, Que acreditava que era o próprio Horus vivo, né? sim, Artaxerxes, da Artaxerxes. Pérsia. Né? Então, note aonde essas civilizações foram parar. Né? Hoje temos grandes potências mundiais, sim, hoje são grandes potências mundiais, mas são o que são por causa de Cristo. Incrível. Olha que interessante. Realmente. Sendo ateu ou não. Por uma pessoa. Queira admitir. Eles ou não. admitindo ou não, eles são o que são por conta de Cristo, entendeu? Porque com Cristo, o islamismo, ele cresceu. O islamismo crescendo, há uma interatividade geopolítica, porque pôde fazer o comércio, a rota da seda
ela cruzava 2 grandes continentes. Então, tudo isso é pautado por conta do cristianismo. Entendeu? A gente pode associar muito ao efeito borboleta, É o né, efeito cara? borboleta. Mexeu com uma coisinha de nada e Modificou tudo. gerou comércio, gerou continentes, gerou tecnologia, gerou interação. É justamente aonde caracteriza a Revolução Industrial. Revolução A Industrial. Revolução Industrial, ela só aconteceu por conta dessa intercambiabilidade, por conta da globalização. Se não houvesse a necessidade de você buscar especiarias, se não houvesse a necessidade de trocar o que você tem pelo que você não tem, o povo tenderia à miséria, entendeu? Então, cada um, aquele que tem poder, se sobressai daquele que não tem. Mas aí o cara pode estar perguntando ali, né? Mas Yuri, se o cara, independentemente de a gente acreditar de ser Deus ou não, uma pessoa que tem um arroz e a outra que tem um macarrão, elas poderiam trocar independentemente se existe Jesus, tu concorda? No âmbito comercial. Por questão comercial, sim. Né? Mas isso só foi possível, como eu falei, né? Essa intercambiabilidade, essa globalização, ela só foi possível porque o evangelho se encarregou de unir essas nações, entendeu? Se encarregou de frear as civilizações que queriam dominar o mundo. Então foi meio que um catalisador, Meio que um potencializou. catalisador. Né? Potencializou, Isso. concordo. Nós podemos ter na história algo muito parecido com o que a gente está falando, a própria Alemanha. O princípio do governo alemão nazista foi o quê? Disseminar o poder. E com isso, monopolizar, acreditando que a raça branca ela detém e sempre deteria o poder de decisão sobre os inferiores. Entendeu? E olha onde foi parar a Alemanha. Não é? Tudo isso por conta do quê? Obsessão pelo poder. Então, Cristo, ele permite que esses grandes governos, esses grandes impérios, não dominem o mundo, porque tem um propósito aí. Por isso que a pergunta inicial, ela sempre traz à minha mente, né, a questão de se Jesus Cristo não fosse Deus, se ele não viesse ao mundo, talvez nós estávamos sobre servidão ainda, por conta desses grandes impérios. E nós não teríamos como escolher Deus. Puxando por um ponto mais primitivo, a gente estaria vivendo como o tempo dos profetas, né? Aguardando Jesus Cristo. Por isso que o islamismo, ele foi esse catalisador. Porque o islamismo, ele acreditava numa divindade. Por isso que surgiu Maomé. Não é? E mais na frente, esse catalisador, através de Roma, que é onde surgiu as cruzadas, foi esse embate, entendeu? Então a gente tem a mitologia nórdica, a gente tem a mitologia grega, Egito. a gente tem os princípios fundamentais do Egito, que é a astrologia, temos a questão do universo conspirando ali sobre essas divindades. Então, o cristianismo, ele conseguiu barrar esses pensamentos, barrar essa questão de outros deuses e trouxe para cada império um basta. Né? Trouxe para cada império um basta. E o islamismo, acreditando que haveria vir um Messias, esse Messias veio, Jesus Cristo, esse se já era. Vivemos sobre o governo de Cristo Jesus. Esse si já existia antes, né? Mas, sempre existiu. Mas os profetas já alertavam. Já alertavam, justamente. Né? Vai chegar um momento, esse si não existe mais. A promessa que tem é essa, né? Quando nasce Israel, Jerusalém, foi justamente partindo do pressuposto que os profetas, homens separados para anunciar a vinda do Messias, né? Eles acreditavam nisso. O islamismo acabou perdendo força e o judaísmo começou a ganhar força, e daí surge o evangelho, por acreditar nesse Messias, que era Jesus Cristo mais lá na frente, entendeu? Então os profetas, eles se encarregaram de levar e conduzir
a progressão da Tornar o revelação, se possível. o se possível, justamente. Uma Entendeu? doideira mesmo. Por isso que eu falei, eu tô muito hypado aqui nesse assunto, porque existe muitos sis que podem sempre ser levados ao encontro de Cristo. É. Tanto na questão geopolítica, como na questão da divindade, como na questão da astrologia. Todos eles vão convergir. Filosófico, né? Todos eles vão se convergir no Deus. Que a gente tá falando geopoliticamente, né? Mas vamos explodir mais a cabeça, né? Vamos levar a outro patamar. Questões filosóficas que a humanidade sempre prezou. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Jesus, ele tirou muito o povo da escravidão na história da Bíblia, né? A gente vê, né, o Egito era escravo, na Babilônia foi cativo, Isso. né? Então, o que seria do mundo sem Deus, né? Auxiliando e propagando a multiplicação, né? Vai, multiplica, né? A gente poderia fazer várias ramificações aqui, Sim, né? sim. Desde de Noé a José, a Jacó. Se Jacó não tivesse roubado a primogenitura, Que muitos vão dizer que foi, popularmente falando, trairagem, né? O Aham. irmão tomar o que é direito do outro irmão, algo do tipo. mas é muito estranho, né? Porque primeiro é vacilo de Esaú, o cara vender a primogenitura por um prato de comida, Aham. né? O cara tá beirando a fome desse jeito, né? E já no outro ponto não é loucura porque Deus já havia dito, olha, eles ainda nem nasceram, os gêmeos ainda nem nasceram, mas eu escolhi que o mais velho servirá ao mais novo. Isso. Escolhi Jacó, aborreci Esaú. Até hoje, né? Então você tem que se conformar com isso, apesar dele ter irmã Xera, se ele não tivesse vendido, mas com Deus você vai aprender isso nos Cristoversos a seguir. Com Deus não tem si, ele já escreveu tudo. O que a gente pode fazer é usar nossa mente finita aqui para pensar possibilidades e Isso. a imaginação é tudo. Isso. É tentar, né, com a nossa mente finita, buscar compreender a infinitude que é o amor de Deus. Se você conseguir entender que você é finito e que Deus, ele é infinito no seu amor, aí eu acredito que você vai encontrar paz. Porque a sede pelo conhecimento, ele nasceu justamente lá no começo de tudo. Lá Exatamente. no começo de tudo, que é o que você falou, né? E se Adão não tivesse comido do fruto, né? O fruto em si não é o problema, não é o cerne da questão. Sim. Mas o que era que estava intrínseco no fruto? Era a Audiência. obediência. Então, o que é que o homem queria na verdade? O que é que o fruto ele simbolizava? É ser como Deus, né? Porque ele ia deter o conhecimento do Bem e do bem mal. e do mal. Então, o desejo do homem era o conhecimento. E isso que está hoje intrínseco nas nossas vidas é a sede de o quê? Conhecimento. Do saber. Os grandes filósofos vão buscar a essência do saber. O desejo de querer compreender, o desejo de querer saber por que, que o céu é azul, o desejo de entender por que, que os astros estão ali durante o universo todo, né? Por que, que existem galáxias. Então, o desejo do saber é baseado na decisão de Adão, do desobedecer, porque ele queria saber total conhecimento do bem e do mal. E é engraçado que Deus ele também investe isso, né, cara? E em Osés ele vai dizer: meu povo perece por não conhecer, porque não tem conhecimento, né? E ele vai dizer: ó, se tem alguma coisa que é para vocês conhecer, conheça a verdade, né? E a vida eterna é o quê? A vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Senhor e Salvador. Então, você pega o pecado de Adão, de querer conhecer a Deus, aí Deus pega e transforma, pronto. Você se tornou finito, então você vai ser infinitamente querer aprender sobre mim. Isso, basicamente. É, O desejo do saber, do conhecer, ele vai ser suprido, assim como todas as outras dúvidas que há. Como eu falei, é muito difícil você entender um Deus que é infinito se a nossa mente é finita. muito difícil. Né? É muito difícil.
E aí eu gosto de falar sobre o infinito porque, trazendo o elo do Cristoverso, o que o filme da Marvel relata sobre as joias do infinito é que quando você junta essas joias, você tem o poder de... Você é Deus, você tem um poder infinito. Você tem o poder do infinito à sua posse, né? E na visão do filme, o desejo infinito do personagem que foi pelo Thanos foi trazer o quê? Equilíbrio Ao universo. ao universo. Porque as pessoas estavam crescendo, 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 E E o não tinha consumindo- muito recurso. consumindo todos os recursos do universo. E isso fazia um grande colapso e todos morreriam. Então, a ideia do cara era o quê? genocídio. Genocídio. Mas na cabeça do cara era algo bom. Ou seja, Imparcial, né? ele Sem tava- acepção. sem acepção, quem morrer, morreu. Né? Eu tô salvando muitos, então muitos morrerão para que muitos viverem, para que muitos venham a viver. É o si da vida. E ele tem base, né? Porque o mundo dele foi destruído desse O jeito. mundo Sim, foi exato, destruído. eu ia falar disso. Ele é um daqueles vilões que você fica assim. Será que ele é Ele é vilão do mal mesmo? mesmo? É, No final, quando passam os flashes da mente dele com a Gamora, que é a filha adotiva dele, a gente fica pensando, poxa, mano, será que realmente ele é vilão nesse negócio? É porque realmente a natureza humana é destruir, é acabar, não é preservar. Então, o filme, ele traz, né, um momento de reflexão que deveria refletir assim, o si da Guerra Infinita lá, que era acabar com a parte da população mundial para que muitos consigam viver plenamente, é o que eu vou fazer para garantir a preservação da vida ou dos recursos? é engraçado, porque ele tem as joias do infinito, mas não pode gerar recursos infinitos. É Ou, justamente ou não sei porque- se existe essa possibilidade, né, no mundo, pra ele estar pensando assim. Por isso que os cis, eles são infindáveis. Uhum. O cis, ele se encaixa na nossa mente finita. Entendeu? Porque somos limitados àquilo que vemos. Aquilo que não vemos, aquilo que desconhecemos, nos faz sentir medo. É. Nos faz sentir pavor. E por isso que Cristo Jesus aqui, trazendo a questão da história lá da teoria, que se ele não fosse Deus, talvez o mundo hoje estava em uma completa desordem, porque 3 grandes impérios não tem intercambiabilidade, não tem uma língua padrão, não tem negócio, então todos iam querer dominar tudo. Então tudo no final poderia ser uma obra de um fracasso. Entendeu? Um acaso infinito. Um acaso infinito. É complicado pensar assim, né? Mas... Por isso que o si, pra gente, ele causa esse medo. O desconhecimento causa esse medo. Primeiro você vê um quadro, você sabe que existe um criador. Mas aí você pensa, existe um criador, mas esse criador se relaciona comigo? Né? Isso. Como é que eu vou saber se esse criador é do bem ou do mal? No filme do Superman, quando ele é preso, né? Ele meio que tipo. Ele, ele tá com a algema, aí fala com o general lá, só pra ele se sentir, né? Seguro. Né? Ele vamos botar as cartas na mesa. Você tá com medo de mim porque acha que eu vou ser igual eles, né? Mas eu não vou ser. A questão dos caras beleza, eu sei que ele é forte, eu sei que ele é isso, eu sei que ele é aquilo, mas a questão ele tá do nosso lado Ou não. ou não? É interessante que quando a gente fala sobre o clássico Superman, antes dele ser um terráqueo, que ele é um alienígena, né? Ele Aham. é de outro universo. Cripta. E lá, quando a sua mãe faz a sua concepção de forma natural, por que ele se tornou esse cara tão temido? Porque ninguém sabia o que ele seria. Ninguém sabia o poder que ele teria. Ninguém sabia o que ele ia fazer. Por isso que o seu próprio povo quis o quê? Ah, tá. Matar ele. E quando ele chega aqui na Terra, um cara forte, um cara que tem o poder de salvar ou de destruir, Exatamente.
causa pra humanidade quando o vilão lá, o Zod, né? É. Chega pra perseguir ele. O que é que ele faz? Ele divulga que o Superman, na verdade, é um potencial risco pra própria humanidade. Então, me entregue que eu me carrego de fazer justiça. Inversão de papel, inversão de valores, entendeu? Então, o desconhecido, ele nos causa medo, nos causa pavor. Com certeza. E aí é interessante que quando ele se levanta e quebra as algemas, todos que estão na mesa tomam um susto, né? Não sabe qual é a reação do cara. O que que a gente vai fazer? O que que eu vou fazer aqui, né? É E ele, o Superman, na história, ele é tido como o quê? como Jesus, né? Salvador. Salvador. Quebrando os sis da história. Mesmo. Se ele conspirar pro mal, se ele quiser destruir todo mundo, pro seu bel prazer, Ele pode. ele pode. Né? Então, ele vem com o papel de ser o salvador. E é interessante que a força dele, enquanto kryptoniano, ele traz a sua força daquilo que Krypton gera. E quando ele vem para a Terra, a energia dele, a vida dele está no Sol. E a palavra de Deus diz que Cristo é como quem? Só. O Sol da Justiça. Um deles, né? É um leão. O né? S que está no peito dele significa o quê? Não, é da família dele. É um brasão da família. É. O S significa esperança. Esperança. Esperança de quê? Que ele vem. Esperança da vida eterna. Um rio, Ou esperança da justiça. É um rio, assim, da esperança. Assim. Entendeu? Então, olhe entre linhas o que o super-homem tá querendo representar pra nós. É. Com certeza. Isso aí é bem explícito, Bem né? explícito, eu achei muito interessante, porque eu já tinha assistido esse filme umas 3 vezes e eu pensei, por que o sol? Por que o sol? Por que o sol? Aí eu lembrei da passagem. Ah, mano, Jesus Cristo é o sol. O sol da justiça, que é o S do cara, mano. Mó doideira, né? E pegando o gancho assim de fritar a cabeça antes de entrar no mundo geopolítico e tal. Tem galera dizendo assim, ó, cara, se a gente acreditar que existe vários universos, então tem um universo que não existe Deus. Sim, Ah, é eu o si. É o si da não existe de Deus. Mas aí é que tá. Se você acredita em infinitas possibilidades, em alguma possibilidade existe um Deus. Sim, E em alguma possibilidade existe um Deus onisciente, onipresente e onipotente. sim, sim. Esses atributos o Yuri vai explicar logo mais, mas você já deve estar pensando. Se existe alguém onisciente, onipresente e onipotente, então ele controla o tempo, ele criou tudo e ele tem poder para tudo. Então, se ele tem o poder para isso tudo, logo ele cai por terra a teoria do multiverso. Sim. Se a gente Se for pensar nisso, né? Se for pensar dessa forma, nessa linha de raciocínio, o multiverso, ele não se sustenta porque em um dos milhões Vai existir vai isso. existir ele. E se ele existir, o se acaba. Acabou. Como é que pode? Não, ele me quebrou. Mas é justamente isso, galera. Se existir infinitas possibilidades, em uma delas vai existir um Deus que controla tudo. E se ele controla tudo, acabou. Acabou. Se a gente quiser acreditar, for muito crente em acreditar que o cosmo, que o universo, que a Terra, os planetas e tudo que existe é obra de um acaso, chamado Big Bang, né? É obra de um acaso. Alguém forçou que isso acontecesse. Ou alguma coisa forçou que isso acontecesse. E se alguma coisa forçou que isso acontecesse, alguém criou essa coisa. Então, intrinsecamente, essa obra do acaso não se sustenta. Não Porque tem. alguma coisa criou algo. Nada existe por acaso. Entendeu? Então, a teoria do evolucionismo não se sustenta por conta disso. Entendeu? Porque se eu acredito que tudo é obra do acaso, alguém criou o acaso ou alguma coisa criou esse acaso. Isso. Que é o gatilho para a explosão. Entendeu? E é uma das coisas que o meu filho, a sua filha, vai estudar na escola, né? E cabe a você estar aí atento, né? Caso você acredite, se contente que você veio do macaco. E o meu filho também. E o interessante é que se a vida, o universo, o cosmo é obra do acaso,
e se tudo está em constante transformação, por que que existe macaco? Eu sempre penso nisso. Se tudo transforma, por que que existe um macaco? Ou então, por que que os gases primitivos hoje não existem mais? Né? Morreu. Porque para haver explosão, tem que ter gás, tem que ter combustível, né? Então, se tem isso, algo criou. Por isso que o próprio evolucionista, se você for ver, alguns evolucionistas, no final da sua carreira, confessam que há um ser divino. Porque seria uma bola de neve infinita, né? Infinito, O seria um acaso looping. criou um acaso que criou um acaso. E quem criou esse acaso? O acaso. Mas quem criou o acaso na casa da casa? Seria um looping de várias desculpas para não afirmar que há um ser divino. Que é a única Que forma criou. de comprovar que tudo isso tem sentido. Isso. Então, por isso que esse si da questão da obra do acaso não se sustenta. Entendeu? Né? Bem resumidamente falando, sem precisar entrar em teoria, sem precisar entrar em estudos. A obra do acaso, ela não se sustenta por conta desse loop infinito. E se o acaso criou o acaso, e quem foi que deu o start para explodir, entendeu? Então sempre vai partir do pressuposto que sempre vai existir, pelo menos dentro desse acaso, o criador. Que faz sentido, né? Já que a gente pegou esse sprint final, Yuri, o criador tem que ter certos atributos, coisas que fazem dele um ser divino, supremo, né? Um ser que deu origem a esse programa, por exemplo, Cristoverso. Por que que tudo que há foi criado por um cara e como foi feito? Que tipo de poder ele tem? Como ele é? Tipo, dá uma introdução, um sprint final aí de por que a gente acredita nesse Cristoverso. É interessante quando nós falamos sobre Cristo, né? A história, aquela teoria inicial, tudo vai partir do pressuposto que há uma divindade. E o Cristoverso, ele vai nos auxiliar, mais lá na frente, a relacionar tudo com Cristo. Por isso que a obra iniciada com os profetas e a expansão da progressão desta revelação, ela nos traz paz, nos traz conforto, porque os atributos que podemos relacionar a esse ser divino, ele pode ser tipificado em Cristo, entendeu? Muitos vão defender a tricotomia, né? Que são 3 deuses. Outros vão acreditar que são só 2 deuses. Outros vão acreditar que é só um Deus. Então, não estamos aqui defendendo ou discordando do seu pensamento. Mas é importante entender que esses atributos só podem ser experimentados, vividos em Cristo. Porque a divindade que está sobre Cristo é a mesma divindade que está sobre Deus eterno. Então, existe o Deus criador de todas as coisas, né? Que ele é um ser imaterial. Existe Cristo, que é esse Deus de forma de homem, de forma de carne, de forma de matéria, para tipificar essa divindade. Então, Cristo, resumidamente, podemos falar que ele tem 10 atributos. 10. O mais conhecido, o mais clássico, eu tenho quase certeza que todo mundo já ouviu falar. Que é a onipresença, que ele está presente em todo o canto, em todo lugar. A onipotência, que ele tem todo o poder de fazer todas as coisas. E a onisciência, que é o conhecimento de tudo. Ou seja, de que nada vai tomar ele de surpresa. De que o acaso, que os sis do multiverso vai pegar ele de retaguarda, de supetão, entendeu? Porque ele tem toda essa consciência, ele tem toda essa ciência, ele tem toda essa sabedoria. E como a gente consegue relacionar isso a esse atributo? Porque Cristo, ele nos mostrou em vida, entendeu? E dos 10 outros, a gente poderia falar que ele existe por si só, que a vida está nele, que ele é a própria vida, que ele é a própria vida, que ele não muda, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje
e vai ser o mesmo eternamente. Ele é o Deus que contém toda a verdade. E não há outra verdade senão esta, de que Cristo é o Filho de Deus encarnado, que morreu para unir o pecador lá pela falta do conhecimento, que foi a sede de Adão, né? Aham. Então, por um homem, o pecado veio sobre a terra. Condenação, a morte, a dúvida, a guerra, a fome, a miséria. E todas as coisas que a gente vê hoje no nosso mundo é decorrência da sede do conhecimento. Então, por Adão, o pecado veio ao mundo. E Cristo trouxe essa verdade. Que só há rendição, só há perdão e só há vida eterna se acreditarmos que Ele é o Filho de Deus. Ou que Ele é o próprio Deus na Terra. Entendeu? E com isso vem o amor e vem Ele ser um ser santo. E a sua eternidade, né? Ela não pode ser posta à prova porque Jesus mostrou que futuramente essa vida limitada que temos, essa mente finita que temos agora, as incertezas, a dúvida, o medo, a morte, nada mais vai nos separar, porque Cristo fez por mim, fez por você, fez pelo mundo, aquilo que ninguém tinha capacidade de fazer, que era resgatar e dar a vida eterna. Uma das coisas que a gente pode abordar aqui, né? O cara que tá assistindo pode estar. Tu botou a câmera aí do Yuri, estagiário? Botou, né? Beleza. Tu pode botar essa aqui na frente. Descarregou só. Parece. Aí ele briga comigo quando eu não carrego o meu. Achei que tava puxando muito. Mesmo na hora de folga, tem que fazer tudo. Aí tu diminui o zoom, viu? Eu sei. A gente já tá entrando no sprint final. Uhum. E seguinte. Digamos que tem um cara que tá assistindo a gente. Ele pega e diz: beleza, vamos acreditar que existe Deus encarnado. Como é que um Deus todo-poderoso morre? Pronto. Essa pergunta, ela vai muito para a questão da sede do conhecimento, né? Então, é muito fácil explicar sobre isso. É o porquê que um Deus todo-poderoso, esse Deus eterno aqui, né, que a gente está falando, por que o ser todo-poderoso, ele submete à morte? Justamente para que a simbologia da morte fosse algo transitória, fosse algo parcial. Para que a nossa mente finita entendesse que, como ele detém o poder do tempo, e a nossa vida ela é resumida pelo tempo, e ele disse, ó, através da minha morte, eu estou dando um basta no tempo. E através da ressurreição, ele mostra que a eternidade ela é possível porque ele está vivo. Então a morte é uma simbologia de que o tempo que vocês acham que é determinante Usa para a esse vida aqui, ó. de vocês vai ser. Usa esse aqui, ó. Que dá pra regular. Isso aí não dá não. Isso aí não dá não. Bota esse aqui. Você todo já sabe. Calma aí, estagiário. Vai tranquilo. Estagiário nem no dia de folga pode fazer isso. Mas você não tá de folga, não. Você tá trabalhando. Você continua Tem hora que trabalhando do mesmo jeito, só que em outra função. Ixi, então outra pessoa tem que fazer o teu trabalho agora. Vai, jovem. Fazer o trabalho difícil. Sim, eu não perco o raciocínio. Pronto, então, voltando aqui, né? O tempo, como é determinado a vida do homem, Cristo morreu justamente para que em seu corpo a nossa vida, que era finita, se tornasse eterna na sua ressurreição. Então foi como se fosse mais um exemplo de que ele detém a vida, ele detém a eternidade e com isso ele detém o tempo. Então não seria necessariamente uma quebra, uma prova viva de que ele não é Deus. Simplesmente a morte é uma transição pelo qual o que realmente importa seria o espírito, Uhum. né?
e que nesse caso o espírito dele nunca morrerá. Nunca morrerá. É interessante porque, dá um exemplo, os egípcios, eles entendiam muito bem sobre isso. Eles tinham medo de não ter o seu corpo vida. Por isso que eles se embalsamavam. Porque eles entendiam que é preciso ter um corpo. Entendeu? Então, a mente finita deles era, eu preciso do meu corpo. Se não tiver meu corpo, o deus Íris vai me tomar e já era. Ainda tinha que ir com riqueza, né? Pra ser o tesouro que seria o passaporte para a eternidade. Então os pobres nunca iam pro Entendeu, né? paraíso deles. E sempre essa simbologia, eu digo, que todas as coisas vão convergir em Cristo. Esse símbolo, que é o tesouro para os egípcios, seria o sangue de Jesus derramado na cruz. A cruz é este símbolo. A morte significa que é um período de transição para a eternidade, que é o rompimento do tempo, né? Então, se você for ver, a média de vida de um ser humano hoje está em torno de 89 anos, né? Uns mais, outros menos, dependendo Do país. do país, da cultura, né? Isso. Mas a média de vida de um ser humano é esse, é 87, 89 anos. E depois? Aí Cristo mostra que o depois é a eternidade. Por isso que eu preciso reconhecer que Jesus Cristo é esse ser divino porque ele é eterno. Porque se ele não fosse eterno, o símbolo da morte dele, da morte de Deus, vamos dizer assim, não teria como se sustentar que ele é Deus. Entendeu? Exatamente. Exato. Uma parte bastante legal também de abordar os atributos que o Yuri falou, já levantaram o questionamento de que Deus é tão poderoso que ele pode criar uma pedra tão pesada que ele não pode levantar. Já ouvi isso. É uma teoria que tenta tirar a essência do poder de Deus. Então, é coisa simples de se responder. É. Se ele criou, ele tem o poder. Então, como é que ele vai criar uma coisa que ele não tem poder de controlar? Então, não tem sentido, não tem lógica nenhuma nisso, entendeu? A lógica deles é bem rasa, porque, tipo, pra eles é o seguinte: se Deus não pode criar uma pedra que ele não pode levantar, então aí tem duas falhas. Uma, ele não pode criar uma pedra tão forte, e outra, ele não tem força suficiente para levantar a pedra. Isso. Aí é quebrada pelo seguinte argumento: toda pedra que Deus cria, ele levanta. Ele é tudo poderoso, entendeu? É simples. Não... Não tem como ele criar uma coisa que ele não tenha poder sobre ela. E, Yuri, existe alguma coisa que Deus não pode fazer? O que ele não pode fazer é negar a si mesmo. É a única coisa que ele não pode fazer, porque ele é imutável, que é um atributo dele. Entendeu? Então ele não pode mentir. Não pode mentir, Pecar. ele não pode duvidar da sua própria divindade, entendeu? Então, o que ele não pode fazer? Existe uma coisa que impede Deus de ser Deus. É ele negar que ele é Deus. Então, resumindo a história aqui, né? A única coisa que Deus não pode fazer é negar a ele mesmo. Que se Deus negar a ele mesmo, ele não é Deus. Ele não é Porque homem. quebra todos os atributos dele. Exatamente. Cai por terra tudo, né? Tudo. Se ele por acaso achar, será que eu sou Deus? É interessante, né, que eu lendo um pouco sobre a questão da série que a gente comentou no começo sobre Lúcifer, Deus, ele vem à Terra, né, o Deus Pai, né, agora não é o Deus Filho. Deus Pai, ele vem à Terra e percebe lá na frente que as decisões que ele tomou foi precipitada. E ele abre mão de ser Deus por um breve momento e vai curtir sua humanidade. É demais, né? Isso mostra Deus negar ser Deus. Exatamente. Entendeu? Então, por isso que é importante aquele filtro lá. Se Deus está abrindo mão na sua divindade, ele não é Deus. Outro, que isso é brasileiro, né? Deus é brasileiro, já assistiu? Deus é brasileiro. Já. Isso aí É não. outra forma típica de mostrar que Deus não é Deus, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado nos filtros, lógico. Não é uma proibição, um pecado você assistir determinados tipos de filme, entretenimento. Mas é importante você discernir Deus na história.
e não permitir que Deus seja colocado à prova. Porque como ele é eterno e como ele é imutável, então se ele é eterno e se ele é imutável, nada pode roubar a esses atributos de Deus, entendeu? Então tudo é simples, a regra é simples, o cálculo é simples, a equação é simples. Tudo que está relacionado a Deus é que ele existe e ele não pode negar a si mesmo. Então, um belo resumo que destaca bem, né? E você acompanhou todos esses assuntos. Eu não sei se tem pergunta aí, não sei se a galera confiou que ia voltar, né? Mas para os que ficarem, né, aí na íntegra, queria dizer para vocês que a introdução do Cristoverso é exatamente essa. Logo mais nós vamos estar trazendo filmes, né? Já trouxemos livros, né, com a Flavinha. Logo após nós vamos estar trazendo filmes. A gente falou muito sobre que ia estar vindo por aí o Matrix, inclusive tá hypado, né? Aham. O filme, o 4, né? E eu tô da expectativa, não vou mentir. Eu também tô, tá maluco? E é aquele negócio, né, cara? O livro de Eli também, que é muito massa, que inclusive encabeça aqui a nossa xícara, né? Até no trabalho eu tava comentando com um rapaz, né? Que ele tava comentando sobre a política, não sei o que e tal. Aí eu disse, cara, assiste o livro de Eli. Lá tem uma passagem muito massa que o cara tá dizendo que vocês têm que procurar esse livro, eu tenho que ter esse livro, porque com esse livro eu posso controlar os fracos. Com a verdade eu posso controlar o que eu quero, Ele entendeu? pode manipular, né? Ele pode manipular, A perspectiva. o que acontece também hoje em dia, Acontece, né? sim. Em certas igrejas, em qualquer âmbito, na verdade. E naquele cenário caótico, eu não vou entregar tudo aqui, né, pessoal? No próximo podcast a gente diz. Mas naquele cenário caótico, o que que ele pensa? Precisamos de uma coisa para controlar, ou seja, a obsessão pelo poder. Pelo poder, pelo conhecimento. Exatamente. Então Pelo você não saber. pede por esperar. Cristo... Não desgruda, não deixa despercebido, deixa sempre de alerta o podcast, galera. Tem um sino aí. O Cristo Verso está ativo. Entre nesse mundo. Você não vai estar sozinho. Você já Deixe colocou Cristo teu entrar na sino? sua mente. Deixe Cristo entrar na sua mente. Perceba as minúcias que você vê no dia a dia nos animes, nos jogos, nos quadrinhos, nos filmes. No seu cotidiano sempre tem alguma coisa que está relacionada a Cristo e você não percebe. Verdade. Você não se dá conta. Né? É um bater de asas de uma borboleta para você se tocar. Então, como a gente falou também, ative esse filtro, você que já é cristão, né? Que tem certos entretenimentos, né? Você tome cuidado com esse filtro, como a gente falou, né? E seja bem-vindo, a gente vai falar de muito mais coisas que abrange esse Cristoverso. Por fim, queremos agradecer aí, dar um salve especial para os nossos apoiadores, né? A Flavinha também, que tá aí desde o começo com a gente, né? Desde que ela veio para cá. O Laboratório, o Reino da Salada. E aquele pedido, momento mendigo, só que não, né, pessoal? Vocês sabem que a primeira coisa que a gente sempre pede e preza é oração, ore por esse projeto. Se Deus não estiver à frente, se não for da vontade dele, nada vai adiantar. Nem o dinheiro do mundo, câmera, equipamento, enfim, estúdio. Salário do estagiário. O salário do estagiário. Que tá reclamando que é uma beleza hoje em dia, viu? Mas, como eu já disse, né, pessoal, para você, ore por esse projeto. Também, se você sentir o coração tocado, seja um membro um apoiador do nosso canal, né? Tem um link na descrição, né, para você estar acessando, apoia-se/pab. Lá tem várias faixas de membro, né? Várias recompensas também. Temos um grupo de apoiadores no WhatsApp, né? Para você que se inscreve lá em algum dos planos. Então, se você quiser caminhar junto conosco, quer nos ajudar na melhoria, expansão e qualidade do nosso Pabcast, sinta-se abraçado. Se você quer dar uma oferta específica, não tem problema, tem o nosso Pix aí que a gente já falou, tá na descrição.
e vai da viúva pobre até o Salomão. O pastor gostou da última vez que a gente falou isso. Eu acho que até na pregação ele já deve estar implementando aí, viu? Enfim, agradecimentos aí do estagiário. Assim, espero que você ajude a gente lá, porque eu preciso ser pago, assim. Tá querendo reivindicar os direitos estagiários. A crise está grande, pessoal. O estagiário já tá 2 meses sem receber. É meio difícil viver sem, né? Tô comendo miojo há 2 meses, cara. É triste. E considerações do nosso convidado Yuri. Finalmente, né, cara, chegou aqui. Chegou. Parabenizar por esse trabalho, né, que tem o foco de levar para você de forma descontraída a verdade e que Cristo de fato tem o poder de transformar a vida das pessoas, né, de mudar a vida das pessoas, desde a velha pobre a Salomão. Deus tem grandes bênçãos aí para você e realmente parabenizar a equipe que está por trás de tudo isso, aos apoiadores. Então seja você também um apoiador, dê força e dê credibilidade, porque embora seja um assunto descontraído, mas tem o papel de levar você à seriedade do evangelho. Isso aí, muito bem. Agradecer e mandar um beijaço aí pra Yasmin. Beijão, Yasmin aí, tá acompanhando o papai, né? E tem um carinho muito especial pela Yasmin. Foi uma criança muito querida pela gente aqui, pela família Pab. Né? Mandar um abraço aí pra galera do Fiscal e o grupo Fiscal tá acompanhando a gente aí. Um abraço aí pra vocês, galera do Fiscal. O Will que tá viajando, cara, fez falta hoje, hein, cara? Podemos dizer que você saiu do Pab, mas o Pab não saiu de você. Brincadeiras à parte, aproveite aí esse momento que você tá tendo, né? Um abraço aí pro Levisão, pra Rafa. Que você volte em breve, o mais rápido possível, na próxima sexta. E o estagiário tá doido pra... Estagiário quer férias também. Tá doido pra voltar pra cadeira dele também, o estagiário. Não gostei Enfim. muito daqui, não. Ficou nervoso, bichinho. Oh, meu Deus. Vida de estagiário. Ai, meu Deus. Agradecer a você que nos acompanhou, teve paciência. Vocês sabem que a gente faz de tudo, mas uma hora ou outra acontece esses imprevistos, né? O estagiário tem que ajeitar. Que o estagiário tem que ajeitar. Falta de algumas coisas, mas a gente não vai desistir de levar o mínimo, o básico pra você. Seja descontraído, seja conteúdo denso, seja um Cristoverso que acabou de chegar. Nós estaremos aqui para ajudar você a caminhar junto, né? Caminhar junto aqui, ninguém é superior a ninguém, né? Os pastores que vêm aqui dão sua parcela, o Yuri dá sua parcela. Hoje descontraído e também com pauladas de conteúdo, mas todos dão sua parcela para você caminhar junto com a gente, né? Então, agradeço a você, agradeço também aí meu querido Broto que estava aí, né, auxiliando nos bastidores, né? Foi a estagiária do estagiário. E sem mais delongas, pessoal, vamos dar o nosso sprint final. Se você tem alguma dúvida, o que a gente faz, Yuri? Pergunte. A Bíblia.